Glória a Deus. Vamos então aqui para nossa série de mensagens, né? Que começou domingo com meu querido e amado pastor Welso. E essa série de mensagem, o tema é vá em frente e em frente. Vá em frente e enfrenta. Eita glória, mas e o tema dessa mensagem hoje, dentro dessa série de mensagens é: não fuja dos problemas, enfrente-os. Não fuja dos problemas, enfrente-os. É muito legal, Deus ministrou muito ao meu coração com essa mensagem. Deus realmente me deu assim uma chacoalhada, sabe? Deus, o Espírito Santo, ele é poderoso, né? Ele é demais. Fui muito ministrada e eu quero compartilhar aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Não fuja dos problemas, porque realmente, queridos, problema, ninguém, é uma notícia assim, é uma notícia que você vai gostar, né, dessa notícia, mas todo mundo tem problema. Se eu perguntar hoje aqui, né, para você nunca passou por um problema? Quem aqui nunca passou por um problema? Quem aqui não está enfrentando um problema? Agora, se eu perguntar, quem aqui já enfrentou ou está enfrentando um problema? Aí, com certeza, né? Você vai levantar as duas mãos, os dois pés, tá entendendo? Porque o problema, ele vai fazer parte, sabe? Nós temos que entender duas coisas muito importantes, queridos. Existem problemas e existem fatos. O problema é aquilo que pode ser resolvido. Problema é aquilo que tem solução. Fato é algo que não pode mais ser feito nada. Simplesmente não pode ser feito nada em relação àquela situação. Fato é uma situação que não se pode fazer mais nada. Então, não faça de um fato um problema, porque às vezes aconteceu algo que não pode mais ser feito nada realmente, sabe? Você olha para trás e diz: poxa, e agora eu preciso. Não, aconteceu, já foi, não tem mais como resolver. Então, não faça de um fato um problema. E não faça de um problema um fato. Aquela situação, aquela circunstância que aconteceu e você está fazendo vista grossa para que, isso aqui eu não vou, não quero resolver, não, isso aqui não tem jeito. Se é um problema, pode ser resolvido. Se é um problema, precisa ser resolvido, né? Se é um problema, precisa ser resolvido. A grande questão não é o problema em si, mas nossas atitudes diante dos problemas. Quais são as nossas atitudes diante dos problemas? Quais são as suas atitudes diante dos problemas? Você, né, olha para aquela situação, olha para aquele problema e diz: ah, não, de novo não. Ah, não quero mais lidar com essa situação, né? Qual é a sua postura? Nós vamos ver daqui a pouco algumas coisas que nós não podemos fazer diante dos problemas, sabe? Mas antes, eu quero relembrar para vocês que, inclusive, o Elcio falou aqui sobre o povo de Israel, né? Quando estava lá diante, quando eles saíram do Egito e Moisés conduzindo eles, né, para ir adorar ao Senhor. De repente eles se deparam com o Mar Vermelho, mas eles olham para trás também e eles começam a ver, sabe, o grande exército de Faraó, e Faraó vindo com seu exército para destruir todo aquele povo, dizer: não, nós não vamos deixar o povo ir não. E de repente o povo está lá e começa, né, a dizer: e agora, Moisés, você é o culpado. Porque geralmente, gente, a gente quer encontrar um culpado para o nosso problema. O ser humano, infelizmente, nós nunca queremos assumir que realmente, de repente, eu poderia ter evitado aquele problema. E nós queremos responsabilizar outras pessoas.
por aquele problema. Começou desde lá do Jardim do Éden, né? Quando a mulher, ela foi, comeu a fruta proibida e veio lá Deus e perguntou para Adão, né? Adão, o que foi que você fez? O que foi que Adão falou? Ah, Senhor, a mulher que tu me deste, não tenho nada a ver com isso, ela é a culpada, esse problema não fui eu. Aí vai lá com a mulher, mas Eva, o que foi que você fez? E a Eva, não, esse problema não fui eu, eu não sou culpado por esse problema, foi a serpente que me enganou. Então, geralmente, nós queremos culpar outras pessoas, mas nós nunca queremos reconhecer. E o povo de Israel de repente está ali, Moisés, você que nos colocou nessa situação, Moisés, você é o culpado, e agora nós vamos morrer aqui, poxa, nós poderíamos ter, você poderia, se você não tivesse nos trazido para cá, não ia acontecer isso, e começa, né, colocar culpa em Moisés. Aí de repente, lá em Êxodo capítulo 14, no versículo 15, né, aí Moisés, e agora, Senhor? E o Senhor fala, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marchem, ou seja, vá em frente, mas tem o mar vermelho, vá em frente, mas tem o Golias, olha o tamanho desse problema, vá em frente, e enfrenta, vai na força do Senhor dos Exércitos, né? Esse mar vai se abrir. Sabe, querido, quando nós decidimos, quando nós procuramos resolver a situação, o problema, ele tem solução. Às vezes dá um pouco de trabalho, às vezes, né, geralmente o problema envolve pessoas, né, relacionamentos, geralmente, mas tem jeito, o mar se abriu, teve solução para o problema, o gigante caiu por terra, teve solução para o problema. Então, vá em frente, e em frente. Em outro momento também aqui no livro de Josué, no capítulo 7, né, quando Josué também ali o povo de Israel, o exército, né, está sofrendo uma derrota por causa de um dos integrantes ali do exército do povo de Israel, né, por ter levado um tecido que não era para ter levado, de uma certa cidade que eles tinham ali ganhado a guerra. De repente eles vão e perdem uma batalha, perdem uma guerra, e de repente Josué está ali, né, e se lamentando, e chorando, e tudo. Aí de repente, o Senhor, né, ele fala com Moisés, fala com Josué, não tem essa referência aqui, né, mas é Josué, no capítulo 7, no versículo 10, o Senhor fala, levanta-te, levanta, Josué, tem solução para esse problema, não fica aí choramingando, não fica se lamentando, vamos lá, eu vou te ajudar a resolver. Se você for ler o capítulo 7, que a gente não vai entrar em detalhes agora, mas você vai ver que teve solução para o problema, viu? Você vai ver o que vai acontecer com esse homem aí que desobedeceu, mas o Senhor encorajou Josué, te levanta, vamos lá, vocês são mais que vencedores. Então, diante desse tema, nós vamos ver duas atitudes negativas diante dos problemas, duas atitudes que nós não podemos ter diante de um problema, e a primeira dela é fugir, e que é a primeira coisa que se vem na mente, geralmente a primeira coisa que vem na mente de alguém que está enfrentando o problema é procurar um escape, procurar, né, eu tenho que, mas menos tentar resolver. Geralmente nós não queremos enfrentar, nós não queremos ir ali, conversar, sentar, ir atrás, refazer não, geralmente a gente pensa que a solução para o problema é fugir. Os problemas, eles se levantam para nós encararmos eles, para nós enfrentarmos. E esse problema que talvez você está enfrentando agora, eu entendo, sabe, querido, sinceramente, muitas vezes é difícil,
É difícil, diante de situações, diante de circunstâncias que nós vivemos, muitas vezes continuarmos firmes, né? Continuarmos, não, eu vou enfrentar esse problema, eu vou continuar de pé, sabe? Eu vou ficar aqui, eu vou continuar forte, eu vou enfrentar esse problema, eu vou resolver. O que precisa eu fazer para resolver? O que eu tenho que fazer? Sabe? Eu sei que não é fácil, mas nós temos o Espírito Santo de Deus, amém? E Ele nos ajuda, Ele nos capacita, Ele é o nosso amigo fiel. Então, fugir não é a solução. Pelo contrário, só complica mais. Aquele probleminha que era pequeno, na maioria das vezes se torna um problemão. Se torna aquela coisa grande, sabe? Então, fugir não é a solução. Nós vamos ver um exemplo muito legal, que eu gostei, aqui, no livro de Ruth, né, no capítulo 1, Ruth, tem aqui no telão a referência, só que não tem, agora já tem o versículo 2, muito bem, que pela manhã não estava, né, mas que legal. Vamos ver então aqui, o exemplo desse homem, o exemplo dessa mulher. Olha só que fala aqui, Ruth capítulo 1, versículo 1 e 2 fala: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos, e era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Olha só, esse homem aqui, né, esse pai de família, ele se encontrou numa situação muito difícil, que eu acho que muitos pais, né, quando olha de repente para sua casa, de repente você abre a despensa lá, abre a geladeira, sabe, vê lá as contas chegando, né, diz, e agora, o que eu vou fazer? Para onde que eu vou me mudar? Né? Vou para outra cidade, vamos para outra cidade porque o negócio está difícil aqui, vou para outro estado porque está complicado. De repente Elimeleque se encontrou nessa situação, falou, está tendo fome, eu tenho uma esposa, eu tenho 2 filhos, o que a gente vai fazer agora? Né? E a solução dele foi sair, fugir da situação. E olha, não foi uma boa decisão. Porque muitas das vezes, decisões realmente, na nossa vida, existem decisões que elas mudam todo o nosso futuro. Nós precisamos realmente, tem muitas coisas na nossa vida, 2 áreas na minha vida que eu sempre tive muito temor no meu coração. Primeira, a pessoa com quem eu ia casar. Eu sempre orava, Senhor, eu queria muito, né, o desejo do coração, casar com alguém que fosse apaixonado por Jesus, apaixonado pelos meus propósitos que Deus colocou no meu coração, né, e eu tinha muito temor no meu coração. Sabe qual era a minha oração? Eu vou contar um segredo para vocês, viu, jovens? Vou contar para vocês um segredo. Eu falava, Senhor, não me deixe apaixonar pela pessoa errada, não desperta, né, no meu coração, paixão, amor, pela pessoa que não é do Senhor. Eu quero que meu coração fique guardado aqui. Só quando for realmente aquele homem que o Senhor, que vai somar com o propósito que está no meu coração também. Sabe? Essa é a minha oração. Eu tinha muito temor no meu coração em casar com uma pessoa que fosse frustrar o plano de Deus na minha vida. Porque eu estava tão apaixonada por Jesus, tão envolvida no reino de Deus, eu estava envolvida em tudo, e eu sabia que se eu entregasse meu coração para a pessoa errada, tudo ia por água abaixo, né? E graças a Deus que Deus ouviu a minha oração. E outra coisa também, que eu tinha muito temor no meu coração, era de sair da nossa cidade para um lugar que Deus não ia nos enviar. Eu tinha muito temor no meu coração. Eu dizia, Senhor, eu sabia, desde solteira, assim, eu já sentia no meu coração, eu sentia Deus falando comigo, né, depois de casada aqui, nós íamos ser enviados uma hora para algum lugar. E eu dizia, Senhor, não quero sair por uma necessidade,
não quero sair por causa de um problema, não quero sair porque eu estou fugindo de uma situação, mas que quando nós sairmos, nós possamos ser enviados em nome de Jesus. Sabe, queridos? Então, nós vemos aqui Elimeleque, né? Eu não sei se ele reuniu a família dele, se ele orou, conversou com a esposa, se ele conversou com os filhos, ou se simplesmente tomou uma decisão e falou: vamos lá, arruma a mala, coloca as coisas tudo aí, que nós estamos viajando. Sabe, maridos, muito cuidado, né? Ouça, a Bíblia fala que a esposa, ela é auxiliadora idônea, está entendendo? E muitas vezes tem homens, né, que entendem que a esposa ser submissa, ela só, sim senhor, sim, né, só concordar com tudo, mas não é assim, sabe? O papel do auxiliar é ajudar. A palavra submissão está debaixo de uma missão, é nós ajudarmos. A opinião, você ouvir a opinião, claro que muitas das vezes, né, vai colocar na balança, mas ouça, não chega simplesmente e fala assim, e vai ser isso e pronto, né? Não, é muito importante. Aqui nós vemos aqui que Elimeleque, eu não sei se ele fez isso, mas ele tomou essa decisão, e nós vamos ver a consequência dessa decisão, né, no versículo 3 e no versículo 5, que diz assim, ó: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Misericórdia, Jeová, misericórdia. Ele saiu de Belém, que Belém significa casa do pão. Às vezes você está na casa do pão, onde você está sendo alimentado, mas porque surgiu um problema, aconteceu uma situação, aí você foge daquele problema, sai da casa do pão, sai da perfeita vontade de Deus e entra na permissiva, porque nem todas as vezes, está dando tudo certo, é Deus que está abrindo as portas, Deus está permitindo que isso aconteça, mas a perfeita vontade de Deus, mas é da vontade de Deus, e esse problema, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso vai colaborar, né? Tudo coopera para o nosso bem. Não quer dizer que Deus não está na história, por nós estarmos passando por uma situação, por nós estarmos passando por uma dificuldade, por um problema. Isso não quer dizer que Deus não está do nosso lado. Deus sempre estará do nosso lado, amém? Diante dessa situação, diante desse problema, Deus está do nosso lado. Aleluia, glória a Deus, amém? Eu creio. Ele falou: eu estarei com vocês, sempre, mesmo que vocês vão passar por aflições, mas eu estarei do lado de vocês, junto com vocês, morando em vocês, fortalecendo. Então nós vemos aqui, olha que tragédia aconteceu nessa família, gente. Que tragédia, que coisa horrível. A mulher ficou viúva e perdeu os 2 filhos. Misericórdia, Jeová. E essa mulher se tornou tão amargurada, né, que quando ela voltou para a cidade dela, as pessoas começaram a falar: essa aí não é Noemi, essa aí não era, ela está voltando agora, mas agora ela volta a ser um marido, volta a ser uns filhos. Se ela pudesse voltar atrás, de repente, né, e fazer tudo diferente, talvez chegar com o marido dela e falar: não, vamos perseverar aqui. Olha, esposa, muito importante também nós ajudarmos os nossos maridos na sua função, claro, com muito jeito, não chegando lá e dando direção, que esse não é nosso papel, né, mas dar uma opinião. Olha, meu bem, eu acho que essa não é uma boa ideia, eu acho que nós precisamos enfrentar isso, vamos enfrentar juntos, é melhor ser 2 do que 1, eu estou aqui com você, vai dar certo, vamos lá, não vamos fugir da casa do pão não, vamos continuar firme, vamos enfrentar. Então essa mulher, infelizmente, né,
Olha só o que aconteceu nessa família, uma tragédia por uma decisão errada, né? Infelizmente. Então, queridos, nós não podemos desistir, sabe? Desistir da sua família, desistir dos seus sonhos, desistir daquilo que Deus colocou no seu coração, dos seus projetos. Você sabe que foi Deus que colocou no seu coração. Então persevere pela sua casa, seja perseverante, em nome de Jesus, né? Haverá um momento em que terá que parar para enfrentar os problemas que foram deixados para trás. Noemi, ela voltou para a terra dela, ela voltou para a cidade, ela voltou para Belém, ela voltou para a casa do pão, sabe? A grande maioria das vezes, para o problema ser resolvido, vamos ter que voltar atrás, porque a gente quer viver deixando aquela pendência, deixando aquilo lá para trás, mas aquilo lá está tirando talvez a sua paz, talvez é um relacionamento com alguém, talvez é um relacionamento quebrado dentro da sua família, com a sua parentela, talvez com um pai, com uma mãe, com um filho, não sei, com um genro, com uma nora, não sei, uma situação que precisa ser resolvido, e talvez você tá, né, deixando a vida levar, mas as coisas só estão piorando. Então precisa parar, rever, para resolver. A Bíblia diz: o que depender de vós, tende paz com todos os homens. Você tem paz com as pessoas que estão ao seu redor? Você está em paz com a sua família, com os seus amigos? Você está em paz com as pessoas do seu trabalho? Você está em paz com a sua liderança, com o seu discipulador, com o seu líder de life? Você está em paz com todos? Você está em paz com o seu pai? Ou talvez faz anos que você brigou com o seu pai e você nem fala com ele, você não perdoa, ou com a sua mãe, ou com não sei. Não estou falando isso aqui porque eu estou sabendo de nenhum problema, não, gente. Mas geralmente acontecem essas coisas. E precisa refazer um caminho. Nós vamos ver isso mais aqui na frente, né? Vamos ver então aqui sobre resolvendo pendências. Muito sério isso. Gente, não tem como prosseguir em paz se não resolver pendências. Uma hora a conta chega. Uma hora vai ter que parar tudo. É muito sério. Então você precisa se perguntar: que problema eu preciso enfrentar hoje? Hoje. Essa semana. De que você está fugindo? E que você sabe que você precisa enfrentar? Que você está desviando para a direita, você vê ali, não, vou por aqui, ou para a esquerda, está ali o problema, eu não quero nem falar com fulano, não quero nem ver, porque se eu ver, misericórdia, Jeová. Que problema você precisa enfrentar hoje? Que questões estão fazendo com que eu perca as forças? O que está te fazendo você perder as suas forças? Você se sentir abatido, talvez até desanimado, vontade de entregar tudo, vontade de sumir. O que é que está tirando tuas forças? O que está tirando a tua paz? O que está te deixando tão triste ultimamente? O que está te deixando triste, desanimado? Que problema é esse? Se for um problema, tem solução. Se for um fato, aconteceu e pronto. Bola para frente. Mas se é um problema, e você sabe que tem, e você sabe como, e o que você precisa fazer, então não deixe para amanhã. Não fique adiando problemas, situações que precisam ser resolvidos urgentemente. É hoje? Não, amanhã. Não, semana que vem. Não, mês que vem. É a famosa palavra, né? Procrastinar. Deixar para depois. Mas o depois pode ser tarde demais, né? Outra coisa que nós não podemos, outra atitude que nós não podemos ter diante dos problemas,
ficar se lamentando. Se lamentar, a solução não é lamentar, não é chorar. Não, 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 queridos. Muitas vezes, né, por causa de um problema, por causa de uma situação, e deixa eu te falar uma coisa muito importante. Não fique falando dos seus problemas para um e para outro. Ah, pastora, porque eu sou transparente. Isso não é transparência, gente. Falar do que está acontecendo. Se você for falar para alguém que vai te ajudar, amém. Isso mesmo. Mas se você está falando para a pessoa que não vai te ajudar, que às vezes vai fofocar, vai levar adiante essa situação. Depois você já falou para tanta gente, que você vai dizer, vai pensar de todo mundo que estão, né? Ah, foi o fulano que falou, ah, foi o ciclano. Mas às vezes você começa a falar para pessoas erradas o seu problema. Então, vá com as pessoas certas. Não, tem gente que fica se lamentando, né? Ai, estou passando por isso, essa situação e tal. Sabe, queridos? Eu tenho alguém com quem eu compartilho as minhas dificuldades, as minhas lutas, que se chama Pastora Terezinha Batista. A minha mãe espiritual, a minha discipuladora. Com ela eu choro, com ela eu compartilho, com ela ora comigo, ela me exorta, ela me aconselha, ela puxa minha orelha, tá entendendo? Quando precisa. Mas ficar se lamentando e eu ia falar uma coisa, mas não vou falar. Se lamentar não é a solução. Nós vamos ver aqui então, na história do filho pródigo, nós aprendemos algumas lições poderosas, né? Você sabia que o filho pródigo, ele estava muito bem. A Bíblia fala, né? Que ele foi com o pai dele pedir a parte da herança. Então a família dele era uma família bem sucedida. O pai tinha uma fazenda, tinha ali seus empregados. Sabe o que o filho pródigo ele fez? Parece que não estava bem, ele procurou um problema. Porque muitas vezes a gente procura problema, gente. Está tão bem, aí a gente vai, né? Toma decisão errada, faz coisa que não é para fazer e se envolve num problema. O filho pródigo estava lá, tranquilo, de boa, né, comendo do bom e do melhor e tudo. Mas ele diz, não, eu quero conhecer, eu quero aproveitar, eu quero me divertir, eu quero sair da minha família, essa família não está boa, eu não tenho liberdade, sabe, eu quero morar sozinha, eu quero a minha vida, meu pai fica pegando no meu pé, minha mãe fica pegando no meu pé. Misericórdia. Aí esse jovem, que aconteceu? Foi atrás de um problema para a vida dele, né? E um dia quando ele estava lá, na pior, porque ele perdeu tudo, o que aconteceu? Vamos analisar detalhadamente aqui o que o filho pródigo fez. Isso está no livro de Lucas, no capítulo 15, do versículo 17 ao 20, tá? Nós vamos só ver aqui, eu não vou ler a referência, tá? Nós vamos ler, eu vou falar acerca de alguns versículos. Primeira coisa, no versículo 17, ele caiu em si. Ele caiu em si. Sabe o que aconteceu? O filho pródigo parece que estava hipnotizado. Sabe quando aquele jovem está hipnotizado, que todo mundo fala, olha, cuidado, irmão. Sabe aquela jovem quando está hipnotizado? Você vê aquele homem que está assim, né? Quase deixando a sua família, quase deixando a sua mulher, a sua esposa, por causa de uma outra mulher. Lá do trabalho, lá da faculdade, sabe? Está hipnotizado. Ah, mas ela é linda. Às vezes, não quer resolver o problema lá em casa e quer fugir e vai arranjar outro problema. Ele vai ter 2 problemas. Ele vai ter 2 problemas. Se ele tinha um que não queria resolver, aí ele vai ter 2. Aí o filho pródigo caiu em si, ou seja, caiu a ficha. Caiu a ficha. Parece que ele estava nela ali, totalmente ali, não está hipnotizado por aquela situação, mas de repente ele caiu em si. Pensava que só seria feliz longe da família dele, longe de tudo. Vou correr
Vou para bem longe que aí eu vou ser feliz. Não, queridos. Ele caiu em si, na grande maioria das vezes, por não ouvir conselhos. Com certeza o pai dele jogou com ele: meu filho, é isso mesmo que você quer? Você tem certeza? Olha, você não conhece o mundo. É interessante, né? Que muitas vezes os filhos, eles pensam, os jovens, eles pensam isso, né? Ah, mas eu sei o que é melhor para mim. Jovem, ouça a voz da experiência. Ouça. Você pode evitar muitos males na sua vida. Você pode evitar muitos problemas na sua vida, se você ouvir. Então, com certeza, esse pai chegou com ele e não queria, mas e teve uma hora que ele caiu em si. Falou: meu Deus, o que foi que eu fiz? Por que eu tomei essa decisão? Olha o que aconteceu. Olha a situação em que eu estou agora. No versículo 18, diz: me porei no caminho e voltarei e direi. Sabe o que significa? Que ele planejou o que ele ia fazer. Talvez hoje você vai começar a planejar o que você precisa fazer para resolver esse problema. Você vai começar a planejar. Comece, né? Pensar. O que eu preciso fazer? Ele falou: eu me porei no caminho. Eu preciso voltar. Eu preciso trilhar o mesmo caminho. Eu vou ter que refazer esse caminho. No versículo 18 também. Olha só o que ele pensou: vou chegar diante do meu pai e vou falar: pequei contra o céu e contra ti. Isso quer dizer que ele teve uma atitude de humildade. Humildade. Muitas das vezes, queridos, o orgulho impede dos problemas serem resolvidos. O orgulho impede de você reconhecer. Está falando mais alto: não, eu não vou. De novo, toda vez sou eu. Ah, não fui eu que errei. Ah, não, eu não vou refazer esse caminho. Ah, não. O orgulho, infelizmente, o orgulho é horrível na vida, na nossa vida, né? E o versículo 20 diz que ele se levantou e foi. Ele tomou uma decisão, ele tomou uma postura. Ele falou: eu vou. Chega, basta, eu vou enfrentar esse problema. Eu vou lá com meu pai. Eu vou me humilhar. Eu vou pedir perdão. Eu vou. Ele se humilhou. Levantou-se e foi. Isso fala de se levantar de onde você está. Aonde você está. Em vez de fugir, não, vamos lá resolver. Isso fala de pegar o caminho de volta para casa. A solução, queridos, é encarar o problema de frente e resolvê-lo. Essa é a solução. Você quer ter paz? Resolva esse problema. Resolva essa solução. Talvez às vezes dá um pouco de trabalho. Às vezes é constrangedor. Às vezes, sabe, a gente pensa tantas coisas. Mas a solução é encarar. Nunca é fugir. 3 ações que o ajudarão na solução desse problema. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, ore pedindo sabedoria a Deus. Eu não sei nem como começar. Eu não sei nem o que fazer. Eu não sei nem como falar. Vá para Deus. Ore. Coloque sua vida no altar. Se humilhe diante da poderosa mão de Deus. E Ele vai te exaltar. Ele vai te dar sabedoria. A Bíblia fala que Ele dá graça aos humildes. Ele dá graça aos humildes. Quando eu vou diante do Senhor: Senhor, me ajuda. Eu preciso do Senhor. Eu não sei o que fazer. Sabe que muitas das vezes nós tomamos decisões, nós fazemos coisas que causam problema na hora
de uma situação, diante de uma circunstância, muitas vezes acabamos tomando decisões que nos causam problemas. E na grande maioria das vezes, esse problema é por causa de nós mesmos. Eu sou culpada. Muitas vezes nós mesmos somos os culpados desses problemas. Então ore. Primeira coisa, ore pedindo sabedoria a Deus. Ore. Outra coisa, busque conselhos. Tem um ditado que diz, né? Que se conselho fosse bom, o quê? Seria vendido. Eu compraria conselho, né? E eu te falo que isso é do inferno. Essa frase não é de Deus. Leia o livro de Provérbios para você ver o que fala sobre conselhos. Quem te dá um conselho é porque te ama e quer livrar a tua alma de um grande problema. Se essa pessoa te chamou, te aconselhou, te alertou acerca de uma situação, é porque essa pessoa verdadeiramente te ama e quer te livrar. A tua alma talvez até do inferno. Conselho é algo de Deus. Conselho vem do céu. Olha o que fala o livro de Provérbios, no capítulo 15, no versículo 22, na versão A Mensagem. Quem recusa bons conselhos terá seus planos fracassados. Misericórdia, Jeová. Eu não tá me falando, não está entendendo, não está me compreendendo, não está me entendendo a minha situação. Gente, quem está de fora vê melhor. Às vezes você está tão envolvido em uma situação que você está igual o filho pródigo, hipnotizado. Que mulher. Ai, que homem. Que isso, que aquilo, né? E alguém está lá contigo falando, olha, querido, olha, querida, não toma esse caminho, não faz isso, não faz aquilo, toma cuidado, olha, eu já vim de lá, já aconteceu isso comigo, eu não quero que aconteça com você. Ouça, para que mais tarde você não venha se arrepender e dizer, por que eu não ouvi? Por que eu não dei atenção ao conselho? Gente, é horrível isso. É muito triste saber que poderia ter evitado um problema e por não ouvir. E olha que continua o versículo, continua falando assim, né? Quem recusa bons conselhos terá seus planos fracassados, mas quem os aceita verá seus projetos sair do papel e eles serão bem-sucedidos. Como é importante ter um conselheiro na nossa vida. Eu tenho uma conselheira. Eu tenho uma mãe. Eu não tenho mais mãe biológica, nem pai biológico. Meu pai e minha mãe são nossos pastores, pastor Geraldo e pastora Terezinha. E eu lembro que quando nós mudamos aqui para Cuiabá, nós estávamos lá em Santarém, conversando, planejando, e o Elcio falou, pastor, vou vender nosso carro. Aí, nós sentados lá na sala da casa do pastor Geraldo, né? E eu com uma agenda anotando todas as instruções, que tem até hoje, as instruções, né, do nosso pai espiritual. Olha, faz assim, faz desse jeito aqui e tudo. Ele falou, Elcio, posso te dar um conselho? Ele perguntou, mas por que você quer vender o seu carro? Não, pastor, porque lá a pessoa fala que é mais barato, e isso, e aquilo. Eita glória! Aí o pastor Geraldo falou, Elcio, vou te dar um conselho, não vende não, leva o carro. Aí vai o caminhão lá na mudança, coloca o carro lá dentro, leva. Aleluia, glória a Deus, que o Elcio e eu ouvimos. Graças a Deus. Porque chegamos aqui, não era essas coisas não. O que deu de trazer, te trouxe de mudança. Trouxemos na geladeira, máquina, o micro-ondas, o que deu de trazer, eu coloquei no caminhão e embora, vamos levar, porque, né? Não, vende tudo,
porque lá está super barato, sabe? Glória, 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 glória a Jesus, que nós ouvimos o conselho, e foi bom demais, porque realmente nós não íamos conseguir comprar, né, com que nós íamos, se nós tivéssemos vendido. Então, ouça conselhos, conselho realmente é de Deus, aleluia. Outra coisa, tenha uma atitude de humildade. Precisamos ter uma atitude de humildade. Provérbios 15:33, na última parte do versículo fala que a humildade, ela precede a honra. Você quer ser honrado? Você quer ser bem-sucedido? Você quer ser respeitado? Você quer ser valorizado? Seja humilde. Reconheça. Reconheça que errou. Não vai tirar nenhum pedaço de você. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Pedir perdão, reconciliação, né? Refazer o caminho que precisa ser feito. Voltar para a casa do pão, né? Voltar como um filho pródigo teve que voltar para a casa do pai, pedir perdão e dizer: me aceita, meu pai, pelo menos como um dos teus empregados, eu estou aqui, pelo menos para lavar os teus pés, me aceita de volta, eu quero continuar nessa família. Talvez você está se sentindo um peixe fora d'água, lá na tua casa, tua família, não sei aonde, lá no teu trabalho, em algum lugar, que precisa ter humildade da sua parte para ter uma reconciliação. Seja humilde. Chega e reconhece e fala: eu errei. Realmente, eu errei, me perdoa, eu falei, eu falhei, meu procedimento não foi legal, eu errei. A humildade precede a honra. Sabe, queridos, tem coisas que Deus, Ele resolve. Que nós vamos para Deus, que nós oramos, que nós jejuamos, nós pedimos oração uns para os outros, né? Mas tem coisas que é eu e você que precisamos resolver. Problemas precisam ser resolvidos. E de repente, talvez, esse problema que você está agora enfrentando aí, você precisa ter uma postura. Você precisa enfrentar. Você precisa se levantar. Você precisa ter uma atitude de reconhecimento. Não fica fora do aquário, não. Não sai da casa de pão, não. Veja, para que não venha mais consequências. Como lá, né? Nós vimos a história de Ruth. Perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. Não espere perder algo. Perde amizade. Perde relacionamento. Perde tempo. Porque quando a gente não resolve problema, nós estamos perdendo tempo. E como sempre diz o nosso pastor, nós não temos tempo de ficar perdendo tempo. Porque o tempo não espera por ninguém. O tempo, ele passa e não espera por ninguém. Fique sobre os seus pés em nome de Jesus. Como eu falei no início, eu fui grandemente ministrada por essa palavra. Eu preciso realmente, eu não vou fugir de nenhum problema. E nós temos que buscar forças em Deus. Talvez você se sente incapaz de resolver esse problema. Mas como nós vimos em um dos pontos aqui, ore. Peça a sabedoria de Deus. Talvez você também que está agora mesmo acompanhando esse culto, e essa palavra ministrou profundamente ao seu coração. Deixa o Espírito Santo te ajudar. Peça para Ele. Ele é fiel. Ele é justo. Ele é verdadeiro. Ele é amigo. Ele é o nosso consolador. Ele está aqui nesta noite. Amém? Se você quiser colocar a sua mão sobre o seu coração, eu quero agora te encorajar a você fazer uma oração, a você colocar a sua vida no altar.
Hoje nós tivemos a Santa Ceia do Senhor, um momento muito lindo para nós, como cristãos, como discípulos de Jesus. Um momento em que nós realmente assim nos analisamos, fazemos uma autoanálise de como que está a nossa vida. E eu tenho certeza que, em nome de Jesus, nesta noite, através do louvor que tivemos, das ministrações aqui, porque o Espírito de Deus está aqui, amém? E aonde Ele está a liberdade, aonde Ele está a cura, aonde Ele está a restauração, em nome de Jesus. Através de tudo que aconteceu, da Santa Ceia, da palavra que foi ministrada agora, com certeza você está com seu coração aberto para dizer: Jesus, me ajude a resolver esse problema. Haja o que houver, Senhor. Aconteça o que acontecer, eu não quero fugir. Eu preciso, eu quero. Então vamos cantar esta canção e faça a sua oração nesse momento, em nome de Jesus.